Doutor Cascone, o senhor acabou de falar em transparência, né? Aí na semana passada a gente ficou surpreso porque o Augusto Melo não vai revelar a investigação das gestões anteriores e nem o relatório da Ernst Young, uma promessa de campanha dele. O senhor, como um advogado, como é que o senhor vê isso? Não faltou a transparência em relação a esse assunto? Então vamos lá. Primeiro, eu não ouvi dizendo que não revelaria. Tá? Eu não sei se aconteceu essa informação ou não, até peço desculpas aqui aos ouvintes. Não ouvi ou ouvi o Augusto dizendo que não revelaria. O que aconteceu de fato em relação à Ernst Young, e aí até o departamento jurídico aqui agora sobre a minha coordenação neste momento está tomando algumas providências, é que foi contratada a empresa para fazer uma consultoria. Certo? É importante deixar claro, não uma auditoria. Então, uma consultoria que é verificar algumas situações que são importantes para o clube, né? Inclusive fazer um diagnóstico, como fez o diagnóstico da situação que o clube se encontrava, para que a gente buscasse soluções como essa da RCE. A RCE, justamente, é uma das alternativas que estavam sendo discutidas desde lá de trás junto com a Ernst Young. A Ernst Young já apontava nas reuniões que fazia uma possibilidade de RCE, né? Então, era uma das possibilidades que estavam na mesa. Então, a consultoria prestada pela Ernst Young também nos ajudou a chegar até aqui onde nós estamos hoje com esse plano, né? Então, o trabalho que eles desenvolveram. O que aconteceu é que houve um desacerto comercial entre o Corinthians e a Ernst Young, não foram feitos os pagamentos, o Corinthians estava com o caixa sufocado no primeiro semestre do ano passado, né? E aí não conseguiu honrar com os pagamentos que estavam estabelecidos no contrato, e aí houve a rescisão de contratos, né? O contrato foi rescindido a pedido do Corinthians, importante deixar claro, né? E ficou aí pendente o relatório final da empresa, né? Então, eu não recebi, o presidente não recebeu o relatório final da empresa. Foram feitas reuniões de apresentação do relatório, sim. Na verdade, todo o trabalho que a Ernst Young fazia era apresentado semanalmente ou quinzenalmente para alguns diretores. Eu não estava nesse rol de diretores, tá? Mas era apresentado e as informações estavam sendo prestadas. Eu acho que está tendo uma grande confusão aí em relação a um dos contratos da Ernst Young, no qual, né, foram submetidos 7 contratos, o Corinthians submeteu 7 contratos para a Ernst Young verificar, né, que havia algo equivocado ou ilegal, né, na relação desses contratos, porque o Corinthians, a atual gestão, entendeu que esses contratos, na verdade, eram desfavoráveis para o Corinthians, né? Então, no entendimento da atual gestão, havia um desfavorecimento e era necessário reverter isso, tentar fazer uma negociação com essas empresas. Então, verificar se há um equívoco ou uma nulidade em um desses contratos é importante, inclusive, para fazer renegociações. E é o que o Augusto vem tentando, desde o início da gestão, renegociar os principais contratos do clube para buscar um aumento de receitas. Então, quando a gente fala que ele não vai divulgar ou não, como posso dizer, não vai tornar público para o público em geral sobre o relatório da Ernst Young, fica um pouco até prejudicada essa afirmação, porque eu não recebi o relatório final da Ernst Young. Então, eu não tenho nem como informar isso. Mas, especificamente em relação a esses contratos, esse trabalho não foi concluído para nós não tivemos acesso a esse relatório, mas é alvo até de discussão aqui nossa interna, para a gente fazer essa cobrança para a Ernst Young. Só uma parte, o Augusto Melo vendeu, entre aspas, isso para a opinião pública. Queria botar tudo, iria divulgar tudo. Criou a Semana da Transparência. Não houve transparência nenhuma. O senhor está falando até de contratos aí que foram investigados, né? Um deles é do estacionamento. Nisso o Augusto falou que o Corinthians não recebe um tostão. Por que não coloca esse contrato publicamente aqui? Né? Já que o Corinthians não recebe um tostão de um estacionamento que custa R$170 no momento. Porque se está tudo certo, ótimo. Né? Tá tudo certo. Mostra que está tudo bem. Certo. O Corinthians não recebe nada, mas está tudo certo. Se tem algum problema, mostra o problema. Por que o Corinthians não recebe? Exatamente. Né? Porque realmente o do estacionamento, Cascone, é um absurdo. Vamos combinar, o Corinthians não colocar nada no bolso do estacionamento da Neoquímica Arena, que gera uma pequena fortuna todo jogo. 20 demais, milhões né? no ano, mais ou menos, o que gera. Deixa eu colocar um pouco sobre esse contrato especificamente. Aí a gente fala sobre revelar o contrato, né? Na verdade, tem cláusulas de confidencialidade nos contratos, né? É importante também tomar alguns cuidados aí. Eu não posso orientar o presidente a abrir um contrato na imprensa. Com todo respeito à imprensa, acho que o acesso à informação é importante. Eu acho que
falar sobre a condição comercial do contrato, ok, acho que isso pode ser feito e eu acho que o Augusto fez. Realmente, o Corinthians recebeu um valor inicialmente, a título de luvas ou de adiantamento desse contrato, né? E o que faria com que no futuro, né, para receber qualquer valor a mais, teria que atingir um valor anual de arrecadação no contrato, e não foi atingido até hoje. Então, nesse aspecto, realmente, hoje o contrato ele é desfavorável para o Corinthians. Isso o Augusto trouxe essa situação, realmente, e é claro que nós estamos analisando aqui condições comerciais mais vantajosas, seja com essa empresa ou com outra. Todos os dias empresas batem na porta do Corinthians em todas as áreas. Até quando vai o contrato de estacionamento? O contrato eu não me lembro, mas é mais de 10 anos ainda. Mais 10 anos. 2034, não é? 2034. Eu não posso, de cabeça eu não vou saber, que você peça desculpas. Sim. Né? Sim. Mas posso passar a informação depois para você até quando vai. Mas realmente vão acontecer 3 Copas do Mundo e o contrato de estacionamento não vai ter terminado ainda, com o Corinthians sem receber um centavo. Me permita fazer uma para o Cascone? Cascone é o Quesada que está falando aqui. O senhor falou de aumentar as receitas, né? Isso significa buscar parceiros e tal. Mas eu imagino, né, quando o parceiro ouve aqui a Rádio Bandeirantes, acompanha o noticiário do Corinthians e tal, e vê o Corinthians enrolado com um monte de coisas. Enrolado há muitos anos, é verdade, não é? Antes mesmo do Augusto assumir a pasta de presidente do Corinthians, não é? Então tem essa questão da imagem do Corinthians muito abalada no mercado. Aí vem uma pessoa importante nesse processo, que é o senhor Romeu Tuma Júnior, e diz que existe corrupção dentro do clube, não é? Então eu imagino que isso deva afugentar um monte de patrocinadores. Se eu sou um patrocinador, eu pensaria muitas vezes antes de me associar a um clube que tem um dirigente, né? Porque o Romeu Tuma é um dirigente, é um conselheiro, e que diz que existe corrupção dentro do clube. Falou isso daqui pra gente, certo? Eu não tô mentindo, né, Pretzel? Falou isso daqui pra gente. E tem mais. Na outra entrevista anterior, ele falou em crime organizado. Crime organizado. Então, Cascone, como é tocar esse barco com essa informação que pra mim é super negativa dentro de um mercado comercial, não é? E que o Corinthians precisa buscar esse dinheiro, né, para juntar cada vez mais dinheiro para tentar amenizar cada vez mais essa dívida absurda que o Corinthians contraiu ao longo desses últimos 20 anos. Sabe, assim, realmente, eu sempre falo, se o Corinthians não tivesse a torcida que tem, o patrimônio que tem, que é o torcedor corintiano, o Corinthians realmente estaria numa situação de insolvência hoje, né? Situação bastante grave. Então, realmente, o que segura o clube hoje, eu sempre falo, é a torcida, né? O que garante a receita, essa paixão, esse engajamento da torcida que acaba ajudando, inclusive, o Corinthians a ter contratos de patrocínio, né? Porque movimenta tanta gente, né? A vida de tantas pessoas, eu falo, as pessoas vivem o Corinthians, e isso faz com que os patrocinadores queiram estar no clube. Agora, é claro que essa disputa política, essa exposição negativa, esse vazamento de dados constante, é uma coisa impressionante como os dados vazam no Corinthians, né? E todo mundo coloca esses dados na imprensa, né? Todo mundo, estou generalizando, evidentemente, né? E isso acaba, é claro, se eu fosse estabelecer um contrato com o Corinthians, eu pensaria 2 vezes, não tenha dúvida disso, né? Porque, eu vou ter meus dados expostos, ter minhas informações comerciais expostas, às vezes por uma simples disputa política, por um motivo desses, né? Então, realmente, isso é muito negativo, não tenha dúvida. Realmente, eu falo para vocês que isso é um dos grandes desafios que está na gestão do clube, né? Porque você sempre trabalha com uma notícia negativa diariamente. E, assim, são coisas que, muitas vezes, alguns factoides, tá? São situações criadas aí, realmente, como o Corinthians também dá muito ibope, dá muita imprensa, né? Você tem muita audiência, evidentemente que as pessoas gostam de falar de tudo. Hoje as redes sociais, né, a gente vê, todo mundo tem um blog e fala e cria uma notícia, a notícia desdobra para ele uma série de situações, de falácias, muitas vezes, que também é duro ter que ficar todo dia, você tem que desmentir uma série de situações. Eu recebo mensagem de jornalista todos os dias, né? E assim, o que perguntam de coisas sobre se é verdade ou mentira é uma coisa impressionante, né? Então, realmente, no meu entendimento, isso é bastante negativo para o clube, isso prejudica, é claro. Acho que a gente precisa de um pacto, né, para defender o Corinthians. Acho que quem expõe o Corinthians de forma negativa não
não ajuda o clube, né? Agora, é claro, se algo errado tem que ser apontado. Eu não estou aqui para defender coisas erradas, mal feitas, qualquer situação aí que fuja, que prejudique o Corinthians. Mas, evidentemente, que tudo tem que ser apurado no ser exposto. Algumas situações que eu vejo aí, as pessoas colocam na imprensa, né? Criam uma situação na imprensa para depois ir fazer a solicitação de apuração interna. Então, como é que eu descubro coisas, às vezes, pela imprensa. Porque a pessoa prefere denunciar na imprensa do que fazer uma denúncia internamente no Corinthians.